Boa tarde, professora Aparecida. Vamos continuar com o estudo do advérbio, tá? Aqui, atividades de fixação, os advérbios na construção do texto. Aí, peguem os livros de vocês, página 88 a 90, tá? Veja, já trabalhamos a gramática, não é assim, o conceito, a classificação, não é? Valor semântico. Agora, vamos trabalhar no contexto, tá? Então, vamos lá. A fonte, não é? Aqui é William Cereja, Português Linguagens, tá? É o livro do 7º ano mesmo, tá? O nosso livro, tá bom? Então, vamos lá. Vamos trabalhar aqui um poema, tá? Leia este poema do escritor suíço Eze Mans. Então, vamos lá. História de janela número 2. No muro, o gato. Na árvore, o passarinho. Agora, o gato na árvore, o passarinho no muro. Na janela, uma criança rindo. É de José Paulo Paes. Observe assim como o poema, na construção assim do poema, como é emitido assim, suprimido algumas palavras. No muro, o gato. Quer dizer, em poemas, eles abreviam, não é? As palavras, tá bom? E vamos observar aqui os advérbios. Já que estamos aqui com o poema aqui na tela, vamos observar os advérbios. No muro é advérbio, locução adverbial, porque são duas palavras. No muro dá uma circunstância de quê? De lugar, não é? Na árvore, lugar também, não é? Agora é advérbio de quê? De tempo, não é? E no muro aqui de novo, é locução adverbial de lugar. Na janela, é advérbio de lugar, não é? Advérbio de lugar. Então, vamos às perguntas. Então, veja. Número 1. Uma das qualidades dos poemas está na economia de recursos, isto é, no fato de que, com poucas palavras, os poetas conseguem, por exemplo, descrever uma cena do cotidiano e extrair poesia dela. No poema lido, em cada uma das estrofes, pelo menos um verbo foi suprimido. Descubra que verbo ou que verbos estão subtendidos em cada uma das estrofes. Veja, o verbo não está escrito, mas subtende, não é? Que o verbo. Aqui, por exemplo, no muro, o gato. O que é que falta aqui de verbo? No muro está o a, não é? Do verbo haver, não é? Na árvore, o passarinho. Então, na árvore, ou está o passarinho. Agora, o gato na árvore. Né? E aqui, o passarinho no muro, está no muro. E na janela está uma criança. Né? Então, veja, aí o poema há os advérbios, né? De lugar e tempo. Então, o verbo aí, isso aí é uma característica da poesia, não é? Do poema. E suprimir, assim, palavras em economia de palavras. Então, veja, questão 2. Descobrimos os verbos, não é?
Agora, uma sugestão de resposta, tá? Uma sugestão de resposta para essa pergunta. Você pode colocar assim, né? As formas verbais, está ou há, não é? Para que se perceba a omissão dessas palavras. No muro está o gato, na árvore está o passarinho, e assim por diante, não é? Pela ordem aparece. Aí vamos à outra pergunta. Vamos à outra pergunta. 2. Os advérbios ou locuções adverbiais têm um papel destacado na construção do poema. Nós já trabalhamos uma pergunta desse nível, não é? Que os advérbios eles servem assim para tornar as ações objetivas, não é? As informações objetivas, não é? Então veja, onde está o garoto? Na janela. Onde está o gato? Entendeu? Então, os advérbios têm essa característica. Agora, a primeira pergunta é identifique-os e classifique-os. Identificar os advérbios e classificar. Por exemplo, aliás, retirando do texto, pela ordem, no muro, na árvore, agora, na árvore de novo, no muro, na janela. São os advérbios, né? Com exceção de agora, que é advérbio de tempo, todas as outras locuções adverbiais são de lugar. Tá? Então, de lugar, no muro, na árvore, na janela, só o agora é que é de tempo. Pergunta da B. Aqui, ó. B. Considerando o que está acontecendo entre o gato e o passarinho, por que, na sua opinião, os advérbios e as locuções adverbiais desse tipo são tão importantes nesse poema? Essa pergunta, nós já tivemos uma dessa natureza, não é? Porque os advérbios são importantes. Como está havendo uma perseguição que pode levar à morte do passarinho, é fundamental indicar o tempo e o espaço, pois se o passarinho se descuida e não muda de lugar a tempo, ele pode perder a vida, não é? A locução adverbial de lugar, além de marcar a mudança de lugar entre o gato e o passarinho, serve para indicar o lugar em que o menino está assistindo à perseguição. Não é? Veja essa troca. Ora, o gato está no muro e o passarinho na árvore. Então, num pulo, o passarinho morre, né? No pulo do gato, o passarinho morre. E quando o gato está na árvore, já pulou, já chegou lá no passarinho, o passarinho vai para o muro. E de longe, né, na janela, uma criança rindo, observando a situação. Então, os advérbios servem para indicar o lugar com precisão, né? E o tempo também com precisão. Então, os advérbios têm essa característica, tá certo? Aqui eu coloquei a resposta, não está bem visível, mas como eu estou lendo a resposta, e aí você faz a sua maneira, tá bom? Então, vamos continuar agora. O exercício é da página 88 a 90, no livro de vocês. Semântica e discurso, não é? O sentido das palavras, dos advérbios no contexto.
Então, vamos aqui, leia este cartaz. Quando pede para ler, aqui, a linguagem verbal e a linguagem não verbal, né? Tem que observar tudo, não é? Tudo, porque o cartaz, ele transmite uma mensagem, mas envolve tudo, envolve as cores, o gesto, o personagem, assim, as características dele, tá bom? Então, veja, confira sempre a classificação indicativa do filme. Aí tem aqui o personagem, que é um personagem do cinema, né, de filmes, né? É um personagem, como se diz, perigosa, não é? Perigosa, porque está aqui, ó, com a motosserra, não é? É uma serra aqui. Veja que ele está com a mãozinha aqui suja de sangue, então provavelmente ele feriu algum personagem. Aqui também está sujo de sangue, tá vendo? É sangue também. E vocês devem conhecer aí esse personagem que usa máscara e essa motosserra, tá? Aí vamos agora à linguagem verbal. Não se engane, tá aqui o si, ó, não se engane. Tem coisas que seu filho não está preparado para ver. Então, aqui tem a ver com a classificação indicativa de filme, tá bom? Aí, bem aqui abaixo, tem a indicação, né? Ó, o L aqui, ó, livre, não é? Então, essa classificação livre, e tem a corzinha aqui, ó, é um verdinho claro aí. Aí tem o azul claro, não é? Com a classificação de 10. Aí vai subindo, aí já vem para o amarelo, 12. Aí esse mais escurinho aqui é o 14. Aí vem as cores mais perigosas, assim, de acordo com a sociedade, né? Com o padrão, assim, de conhecimento dos valores aí da sociedade. O vermelho é uma cor mais intensa, não é uma cor mais perigosa, assim. O vermelho tem outros significados. Aí já vem com 16. E o escuro aqui, o preto, aqui está um pouco cinza, é 18 anos. Quer dizer, já é bem perigoso aqui. Então, aqui foi um cartaz que tem essa leitura, não é? E vem perguntas a respeito dessa interpretação. Não é? Por isso, ó, leia este cartaz. Então, você pode ler uma paisagem, pode ler uma figura, pode ler um quadro, pode ler uma foto. E aqui está o cartaz, não é? Confira sempre a classificação indicativa do filme. Aí vem o personagem, né? O personagem não é um personagem assim, é um personagem perigoso nas histórias. E essa orientação é dirigida para alguém, não é? Quem vocês acham que... Para quem foi dirigida esse anúncio aqui, esse cartaz, esse anúncio? Aos pais, não é? Porque confira sempre a classificação indicativa do filme, então o pai é que tem que observar essa indicação. Aí vem, não se engane, tem coisas que seu filho não está preparado para ver. Aí vem a indicação aqui da idade, não é? Indicação. Então, vamos às perguntas. Então, exercício. O cartaz faz parte da campanha Não Se Engane, promovida pelo Ministério da Justiça. Pergunta: a quem se dirige, principalmente? A quem se dirige essa mensagem? Aos pais, não é? Que é
que tem que cuidar dessa orientação para os filhos, né? Qual é a finalidade do cartaz? Alertar os pais sobre a influência que determinadas obras audiovisuais podem ter na formação das crianças. Então, o cartaz ele alerta os pais sobre a influência que determinadas obras audiovisuais podem ter na formação das crianças, ou seja, os filmes, né, as mensagens aí, então pode influenciar aí na formação das crianças, né? Aí vamos a 2. Relacione as partes verbal e não verbal do cartaz, né? Levante hipóteses. Qual personagem a imagem retrata? De qual tipo de programação de TV ela faz parte? Então, essa personagem aqui, ela retrata a personagem lá, né? Ela retrata um vilão, né? Então, o vilão pelas características, né? Máscara, a serra aqui, o sangue. Então, é um vilão. E está falando com relação à parte de filmes, né? Filmes de terror para as crianças. Então, vem essa orientação dirigida aos pais pelo o Ministério da Justiça. Tá certo? Outra pergunta. Descreva o que essa personagem faz no cartaz. Então, veja, o que ela faz no cartaz. Vamos ver, analisar. Ela tem na mão uma serra elétrica, não é isso? Com a qual provavelmente feriu outra personagem. Uma vez que há sangue na roupa, tá? Na máscara, e ela usa, né? E também é sangue escorrendo nas mãos, né? Então, as características aí do personagem, né? Ela tem a serra, né? Que provavelmente feriu, uma vez que há sangue na roupa, na máscara e também sangue escorrendo nas mãos. Então, a propaganda, veja, é um desenho infantil, alguma coisa, mas que transmite uma mensagem aí muito importante, né, para os pais aí, certo? Vamos à outra. Pergunta 3. Estou acompanhando pelo meu livro, tá? Foram empregados no cartaz 3 advérbios que modificam 3 formas verbais. Identifique quais são esses advérbios e as formas verbais que cada um modifica. Então, vamos voltar ao texto. Então, não se engane. Não é um advérbio de negação, né? Relacionado ao verbo engane, não é? Não se engane. Tem coisas que seu filho não está. Então, outro advérbio aqui. Não está preparado para ver, né? Então, tem o advérbio, cadê? Tem mais? Tem aqui em cima, a gente não leu em cima. Confira sempre a classificação indicativa do filme. Esse sempre aqui indica que valor semântico? Tempo, não é? Tempo. Então, sempre, não, e outra vez o não aqui, né? Esses advérbios modificam, respectivamente, as formas verbais. Aqui, engane, né? Aqui, confira, não é isso?
e está, não é? Não está, certo? Então, identifique quais são os advérbios e as formas verbais que cada um modifica. Vamos à pergunta da B, aqui. Quais sentidos esses advérbios acrescentam aos verbos que modificam? Aí já trabalhamos lá, né? Já vimos. O sempre é tempo e o não, negação. Tá? Vamos à pergunta da C. Um desses advérbios poderia ser suprimido na frase de que faz parte sem mudar completamente o seu sentido. Qual é ele? Justifique sua resposta. Então, há um advérbio que poderia ser retirado sem prejuízo, tá certo? Então, trata-se do advérbio sempre. Caso fosse suprimido, deixaria de acrescentar o sentido temporal ao verbo, mas não modificaria o sentido da frase como um todo. Já o não, em ambas as ocorrências, se suprimido, deixaria as frases com sentido oposto, né? Oposto. Então, veja, vamos voltar. Veja bem, se tirasse esse aqui, confira a classificação indicativa do filme. Então, não mudaria o sentido da frase, não é? Mas quando ele diz sempre, aí ele quer reforçar, entendeu? Agora, esse aqui, se tirar o não, tirar o advérbio aqui, aí tem sentido contrário, né? Tem coisas que seu filho está preparado para ver. Olha que... Ou então, se tirasse esse não também, né? Então, esse não pode ser retirado, tá certo? Então, a sugestão de resposta aí na 3. Sugestão de resposta na 3. Você pode colocar assim, na 3. Trata-se do advérbio sempre, não é? Caso fosse suprimido, deixaria de acrescentar o sentido temporal ao verbo, mas não modificaria o sentido da frase como um todo. Já o não, em ambas as ocorrências, se suprimido, deixaria a frase com sentido oposto. Tá certo? Aí vamos agora à pergunta da letra D. Pergunta: tendo em vista a finalidade do cartaz, conclua. Por que houve o emprego do advérbio apontado como resposta no item anterior? Entenderam essa? Então, tendo em vista a finalidade do cartaz, conclua. Por que houve o emprego do advérbio apontado como resposta no item anterior? Na letra D, é o seguinte. Como o cartaz faz parte de uma campanha educativa direcionada aos pais, é essencial que aponte a importância de que a verificação da classificação indicativa seja um hábito, isto é, que os pais observem a classificação indicativa a cada programa de TV a que o filho queira assistir. Veja bem, esse sempre é para lembrar aos pais de estar sempre conferindo, não é? Então, poderia tirar, mas aí, como se trata de um anúncio assim importante, não é? Então, colocou o sempre, que é para dar aquela objetividade assim de sempre conferir, não esquecer. Tá bom? Então, mais uma pergunta assim com relação ao objetivo do advérbio. Vamos à outra. Continuando aqui, questão 4. Leia esta frase.
tem coisas que seu filho não está preparado para ver. Pode-se considerar que esta frase é constituída de maneira muito próxima de como falamos no Brasil. Gente, tem razão. Ó. Tem coisas que seu filho não está preparado para ver. Ó, esse tem é usado assim no dia a dia, não é? Mas se você for colocar assim num texto, numa redação bem escrita, você pode sempre substituir por haver. Essa palavra coisa também, ela não é muito aconselhável, entendeu? Porque coisa, né, é bem geral, né? Bem geral. E outra aqui é esse pra. Você sabe que o pra, ele é informal. Mas por que no anúncio há essa linguagem aqui, né? Então, vamos observar. Veja que tem várias que poderia ser escrito de outra forma, não é? Mais com uma linguagem mais trabalhada, não é? Mas não, tá assim. Tem coisas que seu filho não está preparado para ver, né? Então vamos à pergunta. Pode-se considerar que esta frase é construída de maneira muito próxima de como falamos no Brasil. Muito bem, porque a fala ela é livre, é espontânea, não é? Você pode falar, aqui é como se estivesse conversando mesmo. E o objetivo do anúncio foi tornar a mensagem bem próxima do leitor, tá? Como é um anúncio assim geral para todas as pessoas, então é numa linguagem mais descontraída, mais próxima da fala, tá certo? Então vamos lá. Pergunta 1. Discuta com os colegas e o professor e explique essa afirmação, justificando-a com palavras e expressões utilizadas na frase. Então, nós já discutimos, né, que aí é da forma da maneira bem formal, bem perto, não é, da fala, é espontânea, não é? Então, essa 4A, né? Vamos a uma sugestão de resposta. A expressão tem coisas, em que o verbo ter é empregado no lugar de haver, é típica de usos da fala ou da escrita em situações informais. Assim como a palavra coisa, com sentido impreciso e genérico, não é? Então, coisa não está com precisão, não está uma coisa assim precisa, né? É impreciso, porque coisas são muitas, né? E está generalizado, né? E pra é informal, não é? Em vez de para, certo? Beleza. Então vamos a B. Levante hipóteses. Por que o cartaz faz uso de uma construção como essa? Aí é porque, como se trata assim de uma mensagem para diversos leitores, diversas pessoas, o anúncio ele procura chegar assim o mais próximo possível da interpretação rápida e precisa. Porque se for colocar uma linguagem mais trabalhada, vai pensar, vai analisar, né? E aí a mensagem não chega com tanta rapidez assim e clareza de interpretação, né? Aí vamos a uma resposta aqui mais trabalhada. Então, por que o cartaz não faz uso dessa construção? Então, foi usada essa construção porque
ele pretende, ou seja, a informação, o anúncio, pretende dialogar com os pais de uma maneira menos formal e assim conseguir se aproximar mais dos interlocutores, ganhando maior adesão deles. Então, quanto mais gente lê rápido, entender rápido, melhor. Além disso, há um tom mais natural à mensagem e a imprecisão de que o cartaz não se vincula à defesa de uma censura rígida e gratuita. Então, aqui é sem julgamento, é como se fosse uma fala natural, sem julgamento. O interesse aqui é somente que entenda com rapidez, que o maior número possível de pessoas consiga entender a mensagem. O objetivo é esse. Por isso que foi escrito dessa forma, assim, bem informal. Aí você vai criando a sua resposta, tá certo? Você vai criando aí a sua resposta à sua maneira. Vamos à próxima. Tem o 5, não é? Continuando, advérbio. Observe os símbolos na parte inferior do cartaz e deduza. Aquelas cores que eu mostrei, aquele verdinho claro, aquele vermelho, aquele preto, cinza que está preto, né? Porque aí clareou um pouquinho que é para poder entender a mensagem. O que eles indicam? Aqueles símbolos a idade para as quais os filmes são adequados. Vamos ver lá? Aqui, ó. É isso aqui, ó. O que eles indicam? A idade, não é? A idade. Livre, não é? Vem 10, 12, 14, né? E o último 18, tá certo? Então, indicam, esses símbolos indicam as idades, né? As idades para as quais os filmes são adequados, tá bom? Aí a B. A B. Vou colocar aqui. Só um pouquinho. Qual é a relação entre as cores que compõem os símbolos e o significado deles? A relação das cores, né? Dos símbolos e as cores. Qual é a relação dessas cores que compõem esses símbolos e o significado? Aí justifique sua resposta. Aí eu já falei alguma coisa, mas uma resposta mais formalizada é assim: as cores representam culturalmente, com relação à cultura, não é? Veja, um exemplo, a menina assim, o bebezinho, né? Quando nasce, é o rosa. O menino é o azul. Então, isso é questão de cultura, não é? A criancinha mesmo não vai entender que cores são, né? Isso é as pessoas mesmo. Então, vamos lá. As cores representam culturalmente as ideias de liberdade e proibição e são ordenadas numa escala crescente, indo da cor mais relacionada à liberdade, o verde, passando pelo azul, o amarelo, laranja, até chegar às cores mais indicativas de restrição ou proibição, como o vermelho e o preto, né? Então, tem essa cultura, não é? Do preto, do vermelho, do verde claro, não é? Tem essa cultura. Então, por isso que o anúncio você tem que ler e observar tudo isso, tá certo? Agora vamos ao segundo texto. Acho que eu estou passando aqui, tá? Observe os símbolos na parte inferior do cartaz e deduza. O que eles indicam? As idades. Tá, vamos ao cartaz. O tempo e os eixos. Nublado com sol pela manhã.
chuvisco no início da tarde, nublado com sol no meio da tarde, granizo no início da noite, máxima 32,3 graus Celsius, mínima 23,7 graus Celsius. Essa foi a previsão ao tempo para ontem. Vamos às perguntas. Nos balões dos 4 primeiros quadrinhos, há indicação de como está o tempo no decorrer do dia. Como são eles? Aí pelo texto, nublado com sol, com chuvisco, nublado com sol, com granizo. Ao fazer a previsão do tempo, a personagem especifica os períodos do dia, fazendo uso de locuções adverbiais. Quais são as locuções adverbiais indicativas do período do dia? Pela manhã, no início da tarde, no meio da tarde e no início da noite. Como se classificam essas locuções adverbiais? De tempo. Locução adverbial de tempo. No quinto e no sexto quadrinho, a personagem fala da variação da temperatura naquele dia. O que essa variação de temperatura e de tempo indica em relação à possibilidade de fazer esse tempo? Indica que há dificuldade para se fazer previsão, em razão da instabilidade do tempo, quer dizer, muda muito, tá certo? Então, boa tarde, até a próxima.